Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno e repercutir a atuação de ontem, né? Mais que o resultado é a atuação que preocupa bastante. Para isso eu vou trazer aqui uma matéria que o Lance destacou da torcida do Vasco, de alguns torcedores falando, ó, o Sassá é melhor que o Pedro Raul. Quero trazer aqui também uma declaração do Maurício Barbieri falando desse jogo de ontem, preocupante, família vascaína. E também, cara, falar de reforço, né? Que é visível, o Vasco necessita muito. Isso é pra ontem aí reforçar o seu elenco, e até vou representar isso nesse sentido. Zé Comé, que é um cara que defende muito todo esse processo, a 777, e ontem nas suas redes sociais deixou ali uma direta, vamos dizer assim. Ainda dá tempo de trazer esse jogador aí pra reforçar o Vasco, vou mostrar aqui quem é, e a gente vai trocar uma ideia nesse sentido, família vascaína. Mas eu vou repercutir com vocês aí, primeiro, a matéria do Lance, né? Porque a gente vê aí que as críticas do Pedro Raul só aumenta, né? Podemos dizer assim. E ontem, cara, eu não consegui proteger o Pedro Raul. Sou um cara que tô acreditando nele, que ele vai dar a volta por cima. Mas ontem foi uma partida, cara, que o Pedro Raul foi um caneludo. Tudo que ele pensou, ele errou. Realmente, cara, não parecia nem um jogador profissional. Ontem o Pedro Raul realmente assustou. E aí o Lance destacou essa matéria que tá na tela pra vocês. Só ler aqui alguns comentários, né? A galera botando aqui, ó, bizarro pensar que os 2 gols do Sassá seriam perdidos pelo Pedro Raul. Tem mais comentário aqui, ó. Só para registrar que o Sassá é melhor que o Pedro Raul. Um outro aqui também, família vascaína. Tudo no Twitter, né? Pior que eu tenho quase certeza que o Pedro Raul erraria essa finalização que o Sassá acertou, né? Duas belas jogadas ali do David Braga, né? Um jogador que tá sendo cogitado aí no Vasco, e o Sassá realmente fez 2 boas finalizações ali e Atlético ganhando de 2-0 do Vasco. O momento do Pedro Raul realmente não é bom, é bem ruim, na verdade. Toda bola que ele pega ontem, por exemplo, muito caneludo. Mas, família vascaína, sinceramente, de todos os problemas que eu vejo no elenco do Vasco, na minha visão, o Pedro Raul é o menor. Acho que fica muito evidente que ele é um centroavante, que ele tem que fazer os gols, mas a bola tem que chegar mais também. Outra coisa, é um ajuste, porque você pode até falar isso assim comigo, Thiago, mas a bola chegou em outros jogos, ele perdeu muitos gols. Mas o Pedro Raul, nesse modelo de jogo do Maurício Barbieri, ele é um cara muito participativo, é um cara que tem um desgaste muito grande, né? Em marcar, em mudar de posição, em abrir pro lado esquerdo, se movimentar bastante no campo ali ofensivo de jogo. E isso, cara, tem que ser um ajuste, não é a característica do Pedro Raul, tem que deixar ele mais fixo dentro da área. Eu acho que você fez um ajuste ali com o Pedro Raul, não funcionou, muda, monta o time da maneira que o Pedro Raul jogava lá no Goiás, porque hoje ele é a maior arma do Vasco, essa é a verdade. Ofensiva, ele é a maior contratação do Vasco, que o Orediano ainda não mostrou nada. A maior contratação do Vasco é o Pedro Raul pro ataque. Então o Vasco tem que jogar em cima das características dele. Hoje não joga. Pedro Raul se movimenta muito, sai muito dentro da área, deixa ele fixo, como era lá no Goiás. Esse é o grande ponto. O problema do Vasco pra mim, eu vou até trazer aqui uma declaração do Barbieri ontem, né, após o jogo, a Vasco TV, e aí que, na minha opinião, é o grande problema, família vascaína. Se liga só. Foi uma atividade complementar ao trabalho que a gente vem fazendo. Claro que sempre é um jogo, né? E a gente quer sempre acertar, buscar fazer todas as coisas, buscar que os erros não apareçam, mas é uma atividade complementar àquilo que a gente vem trabalhando num período em que a gente está se conhecendo mais, experimentando também diferentes formas de jogar e de fazer as coisas. Hoje, por mais que a gente tenha mantido uma base, a gente tentou, em algumas situações, jogar de uma maneira diferente. Num primeiro momento, explorando um pouco mais os laterais por fora, trazendo mais gente por dentro. Eu acho que a atividade mostrou que a gente ainda tem que melhorar algumas dinâmicas de movimentação nisso. A gente teve um domínio, mas ficou exposto em alguns momentos. São outros problemas que a gente tem que corrigir. E aproveitar agora as próximas atividades que a gente vai ter para acertar esses detalhes, para conseguir seguir crescendo, seguir corrigindo os erros. E além dos aspectos técnicos e táticos, também é um momento para a gente falar e se cobrar em relação à mentalidade, à atitude, à maneira como a gente encara as coisas, que o ideal é que seja sempre a melhor possível. Em muitos momentos não é, e aí a gente tem que corrigir a rota sem dúvida nenhuma. Tá aí, né, família? Ele fala de uma atividade complementar, né?
Isso é preocupante, porque mesmo que seja um amistoso, já é um jogo visando o Campeonato Brasileiro, a competição mais difícil que o Vasco vai enfrentar no ano, e só teria a única competição depois do vexame que a gente fez, né? Ele fala de tentar algumas situações no jogo de ontem, algumas variações que não aconteceram, né? Eu sei que eu não sou um profissional do futebol, mas foi um jogo muito parecido, por exemplo, o que foi contra o ABC, e na minha visão pior ainda, porque o Atlético ele não estava tão fechado como o ABC, tentava jogar também, tanto que no primeiro tempo as melhores jogadas foram do Atlético, né? Chance de gol, eles errando muito, tocando a bola no pé do Vasco o tempo todo, e o Vasco não conseguindo aproveitar, e aí sim ele fala ali no final de uma correção de rota, né? Tanto de comportamentos, de ideia de jogo, e esse pra mim é o grande ponto. Quando eu falo aqui que o Raul é o menor dos problemas, não tô eximindo ele de culpa, acho que ele tá muito mal, ele tem que melhorar. Agora o grande problema do Vasco pra mim, na minha humilde opinião, não sei a de vocês, tá no quarteto Jair, Andrei, Alex Teixeira e Peck. É um meio campo ali, uma fase ofensiva pouquíssima, mas pouquíssima mesmo. Não tem nada de criatividade esses 4 jogadores. E ainda a entrada do Jair e do Andrei tirou uma coisa do Vasco que era até interessante, que é a intensidade e uma recomposição defensiva ali com Barros, com Rodrigo. O Vasco não sofria tanto quanto vem sofrendo. Agora o Vasco não ataca bem, não é criativo e tá muito frágil defensivamente com esse modelo de jogo. Andrei e Jair, e aí é o grande problema. E aí, cara, até mostrar na tela pra vocês, estava vendo o Globo Esporte, porque muito se fala, né? Inclusive eu fiquei muito puto com o Barbieri ontem, mas será que a questão é a mudança de treinador? Tá aí na tela pra vocês, ó. Desde 2020 o Vasco é o time que mais trocou de técnico, né? 10 trocas, o Cruzeiro tá na segunda posição aí com 8 trocas. Eu acho que não é o momento de trocar. Você pegar aí, num passado agora, você já viu o Abel Ferreira ser muito criticado, e deram sequência pra ele. O próprio Vojvoda ontem, né, que o Vasco tentou, era a primeira opção pra essa temporada. Vojvoda, torcedor criticando, cobrando, Fortaleza ali na zona de rebaixamento, e o cara conseguiu dar a volta por cima. Você pode até citar aqui, você quer comparar Abel Ferreira e Vojvoda com Barbieri? Beleza, eu vou entender esse seu argumento. Mas a gente tem que dar chance pro cara corrigir, né, fazer essa correção de rota. E esse é um grande ponto. Até de ideias, cara. Eu vejo assim, uma falta de maturidade do Maurício Barbieri de tentar algumas alternativas e nem de trocar só jogador, não. Igual o Peck. O Peck fica do lado direito e a coisa não flui, né? Ele não consegue trabalhar pelo meio porque o Jair e o Andrei não têm essa característica de meia. A criatividade é pouca, o futebol não flui. E aí só fica o Peck lá preso e ele não muda, cara. Vamos tentar alguma coisa diferente. Traz o Alex Teixeira aqui pra direita, bota o Peck lá pra esquerda pra tentar mais uma jogada de fundo, pra fazer jogada cruzamento pro Pedro Raul, ajudar mais lá o Piton, tentar algumas alternativas diferentes. E o Barbieri não tenta. Ele morreu nessa ideia de 3 volantes, Andrei e Jair, e a coisa ali, mano, degringolou. Parou de funcionar. O Vasco fez as suas piores partidas com essa ideia de jogo e ela tem que mudar. Senão realmente fica difícil, Barbieri. Esse é o grande ponto. Se você continuar insistindo numa coisa que não... Mano, manda o Andrei de volta pro Chelsea. Desde a chegada do Andrei, a coisa piorou. Essa é a realidade. A coisa piorou. Beleza, eu gosto muito do Andrei. Eu sempre pontuei aqui, se for pra ficar até só 2 meses, cara, não é interessante. Não é interessante, a galera me criticou e tudo mais. O cara chegou, não ajudou, não somou e, na minha opinião, tá atrapalhando. Até porque o Barbieri parece que não tem personalidade de tirar esse jogador. Ou não sei se é uma coisa externa, ó, ele tem que jogar. Porque você montar um time em torno de um jogador que não vai ficar é ridículo. Você tem que montar o time em cima do Pedro Raul, em cima do Jair de segundo volante, voltar pra dele, tentar alguma coisa ali diferente. Esse é o grande ponto, família vascaína. E pra gente finalizar o nosso vídeo, ontem o Zé Comé ele fez uma postagem no seu Instagram, né, dizendo o seguinte, ó, tá aí, ele botou, Terence, ainda dá tempo. Eu sei que muita gente não gosta do Terence, mas, cara, sem sombra de dúvida, jogaria fácil no Vasco. E cito aqui um outro jogador que você pode até falar, Thiago, é maluquice. Mas, cara, tudo depende de um projeto. A 777 conhece esse jogador, ele jogava num time que a 77 tem participação, que é o Isco, cara. E aí eu falo aqui da seguinte forma, tanto o Terence quanto o Isco ou qualquer outro jogador nessa função, você vai ter que ter um alto investimento. E aí, o meu ponto de vista é o seguinte, vai ter que ter uma conversa entre Paulo Brax, Abel, Barbieri, com esses executivos da 777, falar assim, cara, vocês têm que proteger o investimento de vocês. É isso, o time tem um investimento aí de mais de 100 milhões, mas é um time ainda, a família vascaína, que eu não vou mudar aqui a minha opinião em relação a isso, de achar que ainda o Vasco pode fazer um campeonato competitivo, né, competir com os outros times, porque você pega aqui, né, eu tô com a tabela aberta aqui, aí você vê América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro estão à frente do Vasco, acredito que sim.
Bahia não tá, Botafogo não tá, o Corinthians não tá jogando nada, Curitiba não, Cruzeiro não, Cuiabá não, Fortaleza não, acabei de acompanhar, tive a oportunidade de acompanhar o jogo todo, Fortaleza e Ceará, Deus que me livre, Fortaleza, Goiás não, o Grêmio ainda não pegou ninguém, Internacional tá aí mal das pernas, né? Bragantino, Santos, São Paulo, então você vê muitos times de um nível ali igual ou até abaixo, jogando até menos que o Vasco. Essa é uma realidade. Ou seja, o Vasco entra na competição para competir. Agora, se tudo der certo, você pode aí sonhar com alguma coisa boa. Se tudo dar errado, essa competição dá errado, as coisas não fluírem, você não protege o seu orçamento. E essa é a conversa que tem que ter. Tem que ter um investimento nesse momento, porque até a janela abrir, são 13 jogos, o Vasco vai jogar 6 em casa, 7 fora. Protege o seu orçamento. Traz um jogador para ajudar os jovens jogadores, os outros investimentos que você fez. Isso é uma questão de profissionalismo, porque se alguma coisa não encaixar, dar merda, algum jogador machucar, você voltar aí para uma segunda divisão, isso é assustador. Você faz 100 milhões, investe 100 milhões e o time cai? Então não. Acredito que, mais uma vez repito, você pode até discordar de mim. Acho que o Vasco entra num time entra na competição para competir, mas você tem que proteger o seu investimento, ou com o Terãs, ou com o Isco, ou qualquer outro jogador que aumente o nível técnico nesse meio campo do Vasco. O Vasco é pouquíssimo criativo, nada de criatividade, e vai ter muita dificuldade, principalmente nos jogos em casa, onde a gente vai ter que somar os pontos, família vascaína. Essa é uma ideia que eu tenho, deixa sua opinião aí nos comentários também, vamos trocar essa resenha aí de vascaíno para vascaíno. Vou ficando por aqui, tamo junto, muito bom ser Vasco.